Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer pequenas doações usando o link na descrição. Mas, no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Jostein Hauge. Jostein é um economista político, cujo trabalho se concentra em política industrial, mudança tecnológica e desenvolvimento econômico. Atualmente, ele é professor no Centro de Estudos de Desenvolvimento da Universidade de Cambridge e tem escrito extensivamente sobre como a globalização, as tecnologias digitais e as políticas industriais moldam as trajetórias econômicas. Sua pesquisa frequentemente desafia pressupostos neoliberais, trazendo novamente a atenção para o papel do Estado na definição dos resultados do desenvolvimento. Professor Hauge, seja bem-vindo à Índia e à Esquerda Global. Muito obrigado por me receber. Quero me concentrar nas políticas industriais, considerando que grande parte da perturbação econômica global vem das guerras comerciais e tarifárias. É claro que isso tem várias dimensões, mas uma delas diz respeito às políticas industriais no norte global. Você escreveu sobre a União Europeia e os Estados Unidos, dizendo que houve uma espécie de ressurgimento do foco em políticas industriais, talvez se afastando das políticas neoliberais, se não totalmente, ao menos em parte. Então, se puder começar com suas reflexões, como você descreveria o surgimento das políticas industriais no norte global? Certo, então vamos começar com o neoliberalismo, talvez, porque isso também é uma parte essencial para entender o que está acontecendo aqui. De certa forma, as pessoas falam sobre a morte do neoliberalismo, mas eu argumentaria que ele simplesmente vem mudando de forma. Se olharmos para a onda de neoliberalismo que começou nos anos 1980, grande parte dela dizia respeito a criar as condições adequadas para a acumulação de capital e o aumento da riqueza das classes dominantes, especialmente no norte global. E naquela época, a retórica por trás disso era liberalizar o comércio, tornar o capital mais livre e inserir o capital nos países do sul global, nas condições, é claro, estabelecidas pelas classes dominantes do norte global. Então, o neoliberalismo, e aqui sigo muito a visão de Queen Slobodian sobre isso, foi, na verdade, um conjunto de políticas deliberadas, voltadas para proteger os interesses dos ricos, especialmente no norte global. O que estamos vendo agora é uma espécie de reação contra o livre comércio, mas eu ainda diria que está muito alinhada com a proteção dos interesses do capital no norte global. Portanto, nesse sentido, se entendermos o neoliberalismo dessa forma, ainda vivemos em uma era em que o neoliberalismo continua forte, apenas em uma forma diferente. Agora vamos voltar a falar especificamente sobre essa onda de política industrial e, em certa medida, sobre o nacionalismo econômico que estamos vendo nos países ricos. Especialmente desde a década de 2010, temos visto um ressurgimento das políticas industriais em todo o mundo, mas principalmente nos países ricos. Agora, o que está causando isso? Há muitos fatores em jogo. Em certa medida, é o ressurgimento do Estado como resposta à crise de 2008-9. Mas há outros fatores, ainda mais importantes. Acredito que a pandemia de Covid teve um papel enorme. Durante a pandemia, muitos países perceberam os perigos de depender demais das importações de bens e insumos e de depender excessivamente da globalização que vinha se consolidando há muitas décadas. Por isso, tem havido um movimento em muitas economias nacionais para fortalecer as cadeias de suprimentos, trazer a produção de volta e usar políticas industriais para aumentar a capacidade produtiva interna, diante da constatação de quão frágil a globalização pode ser. E foi isso que a pandemia nos mostrou. Outro fator realmente importante para explicar o ressurgimento da política industrial nos países ricos é a ascensão da China. Especialmente se olharmos para os Estados Unidos hoje,
Sua política comercial e sua política industrial são amplamente moldadas como uma resposta à ascensão da China, para enfrentar a concorrência chinesa. Grande parte das políticas comerciais e industriais que vimos sob Trump 1.0, depois Biden e agora Trump 2.0 é especificamente voltada para limitar as exportações para a China e impor tarifas sobre produtos chineses. Portanto, nos Estados Unidos, e até certo ponto também na UE. Mas quando olhamos para os Estados Unidos, a economia rica mais poderosa do mundo, essa guinada em direção ao nacionalismo econômico e à política industrial tem realmente a ver com tentar enfrentar a concorrência da China. Houve discussões e debates sobre até que ponto o Ocidente pode se reindustrializar, dadas as enormes diferenças nos custos de mão de obra. Muitos economistas e líderes empresariais argumentam que, naturalmente, os Estados Unidos ou grandes partes da União Europeia não conseguirão produzir artigos de couro, têxteis e assim por diante. Eles dizem que, mesmo que isso seja uma corrida pela industrialização, trata-se principalmente de alta tecnologia. E que, se formos além disso, envolveria principalmente robôs e inteligência artificial, não necessariamente um aumento do emprego por meio da manufatura. Tenho curiosidade, já que você estudou política industrial de forma tão aprofundada, o que considera ser uma política industrial viável para o norte global neste momento histórico, dado que grandes partes do sul global ainda enfrentam o subemprego e permanecem presas à agricultura, entre outros setores. Bem, vamos falar sobre isso a partir da perspectiva dos países ricos do norte global. Tenho muito interesse em chegar ao sul global, que é uma preocupação mais central para mim. Mas sim, o norte global pode se reindustrializar. É viável elaborar políticas industriais que visem trazer a manufatura de volta, por assim dizer, ao norte global. Essa é uma questão complicada porque, bem, a resposta curta, na minha opinião, é que trazer de volta empregos ou ter um setor manufatureiro que empregue uma grande parcela da força de trabalho no norte global não é viável. Já estamos vendo que o setor manufatureiro em países como Alemanha, Estados Unidos e Suíça, países com setores industriais fortes, tornou-se muito intensivo em capital. E com o tempo, isso se tornou cada vez mais automatizado. Então, se o objetivo é criar uma política industrial para trazer de volta os empregos de manufatura, digamos, a China, isso não vai acontecer por vários motivos. Obviamente, os custos trabalhistas mais altos são um deles. Nações ricas simplesmente não conseguem competir com nações mais pobres nesse aspecto. Mas precisamos entender que desenvolver um ecossistema de manufatura é muito mais do que apenas ter muitas pessoas trabalhando em fábricas. Por exemplo, a Apple, a empresa que fabrica a maioria dos smartphones do mundo, a mais poderosa nesse setor, na verdade não possui nenhuma fábrica. Então, como ela é uma empresa de manufatura? Bem, eles terceirizam todas as suas operações, mas também fazem coisas como pesquisa e desenvolvimento e design industrial que estão relacionados à produção. E esse é um ponto que muitos economistas deixam passar. Os Estados Unidos, por exemplo, ainda têm um setor manufatureiro muito forte nesses serviços relacionados à produção, como design industrial, como pesquisa e desenvolvimento. Porque, veja, a manufatura deve ser vista como um ecossistema, não simplesmente como pessoas trabalhando em fábricas, fazendo montagem ou juntando peças. Portanto, é perfeitamente viável, do ponto de vista do norte global e das nações ricas, elaborar uma política industrial que fortaleça um ecossistema de produção de alta tecnologia. Mas isso não será algo altamente intensivo em mão de obra. Uma última pergunta sobre o norte global, e também tenho interesse em discutir o sul global de forma mais ampla. Tenho pensado sobre a industrialização da Alemanha desde que conversamos sobre o livro The Kaput, de Wolfgang Münchau. Um dos pontos principais que ele destaca é que a Alemanha ainda continua excessivamente industrializada, e, em particular,
Ele argumenta que o país tem sido excessivamente dependente de tipos tradicionais de indústrias, o que inclui automóveis, petroquímicos e assim por diante. Ele afirma que isso basicamente sufocou o desenvolvimento da inovação, pois ele associa a inovação à presença de mercados de capitais dinâmicos, essencialmente empresas de capital de risco. Ele diz que, a longo prazo, os Estados Unidos estão vencendo em comparação com a Alemanha, que permaneceu excessivamente industrializada. Ele recomenda reduzir a indústria alemã em favor de uma mudança maior para o setor de serviços. Agora, em um momento em que, como sabemos, fatores como enormes saldos orçamentários e, claro, a transformação global levaram à estagnação salarial no norte global, o que significa, para países como a Alemanha ou outras partes da Europa, que ainda dependem da indústria, recuar nesse setor. Estou curioso para saber sua resposta a esse conjunto de argumentos. Sim, embora eu concorde que, de certa forma, os Estados Unidos se tornaram mais inovadores do que a Alemanha, não vejo uma relação entre desenvolver a indústria e negligenciar a inovação. Eu simplesmente acho que a Alemanha e os Estados Unidos seguiram dois caminhos diferentes. A Alemanha está mais focada na indústria pesada, e eu diria em uma indústria mais tradicional, enquanto os Estados Unidos avançaram na inovação em outras áreas. E até certo ponto, eu diria que os Estados Unidos têm estado um pouco mais sintonizados com as indústrias do futuro. Os semicondutores são um bom exemplo. Aqui estamos falando de chips, que são produtos manufaturados. Então estamos realmente falando sobre desenvolver capacidades na fabricação de chips como parte da industrialização. E isso é algo que os Estados Unidos já fizeram, têm essas capacidades há décadas. Foi assim que o Vale do Silício se desenvolveu. Grande parte da atividade inovadora que aconteceu lá também estava relacionada ao hardware que era produzido no Vale do Silício. Portanto, não acho que, se olharmos para a Alemanha e concluirmos que os Estados Unidos conseguiram inovar mais em certos setores, isso se deva ao fato de que eles não se industrializaram. Os também se industrializaram e tinham muita indústria. Acho que é mais uma questão de como a inovação acontece. Direcionar os setores certos e específicos e ter uma política industrial voltada para a inovação. Dito isso, não é como se os Estados Unidos fossem um exemplo perfeito de um país capaz de identificar as indústrias do futuro. Se olharmos para a energia limpa, tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão agora ficando atrás da China. Os Estados estão, na verdade, reduzindo os investimentos na produção de energia limpa, enquanto a China avança rapidamente em baterias e veículos elétricos. A Alemanha também está ficando para trás nesse aspecto, e a China está avançando em energia solar e eólica. Vamos falar sobre a China, talvez. E então quero passar para o restante do Sul global, porque achei útil no seu trabalho o fato de você fazer uma distinção entre a China e o restante do Sul global em vários momentos. Isso é algo que temos defendido a partir desta plataforma, mas também economistas como Jayat Ghosh e outros têm dito que, em muitos aspectos, sim, a China ainda tem uma grande população dentro de sua economia nacional que está em nível semelhante ao do restante do Sul global. Mas, de modo geral, a dinâmica econômica da China avançou muito além das restrições que o Sul global enfrenta. Podemos pensar nos déficits econômicos atuais em contraste com o superávit econômico atual da China. Podemos pensar sobre acessibilidade tecnológica, sobre ciência e tecnologia, produtividade do trabalho e a presença das finanças, por exemplo. Poderíamos continuar indefinidamente. Mas as restrições no restante do Sul global e na China são muito diferentes agora. Dito isso, quero saber sua opinião sobre como você vê as últimas 2 décadas e meia, aproximadamente, desde que a China ingressou na OMC e seu enorme crescimento geral ao colocar a indústria no centro de sua economia.
Como alguém que estuda política industrial, como você avaliaria a política industrial chinesa como uma estratégia de desenvolvimento econômico? E como você vê o futuro da política industrial na China? A ascensão econômica da China tem sido absolutamente notável, e neste ponto há muito pouca dúvida sobre isso. Parece que estamos vendo algum tipo de avanço a cada mês em um setor específico na China em termos de inovação e desenvolvimento. É claro que devemos ser cuidadosos e precisos ao caracterizar essa ascensão. As corporações transnacionais dos Estados Unidos ainda detêm um imenso poder estrutural na economia global. Ainda são, em grande parte, trabalhadores chineses nas cadeias de suprimentos que trabalham para empresas americanas, e não o contrário. Mas ver um país que estava entre as nações mais pobres do mundo na década de 1970 tornar-se um líder em inovação e dominar muitas indústrias globais apenas 50 anos depois é realmente notável. Estamos vendo isso especialmente em todos os setores de manufatura. Como mencionei, na produção de energia limpa, a China é neste momento a nação líder mundial. Eles estão desenvolvendo cadeias de suprimentos domésticas de forma avançada. Há semicondutores neste exato momento. E claro, em muitas indústrias manufatureiras tradicionais, eles construíram capacidades ao longo do tempo. Isso é realmente um testemunho do poder da política industrial. Algumas pessoas falam sobre mercados e liberalização como fatores importantes para o desenvolvimento econômico da China. De fato, a China liberalizou sua economia nas décadas de 1980, 1990 e 2000. Eles ingressaram na OMC por volta do ano 2000, e essa abertura, por assim dizer, ao comércio internacional ajudou, de certa forma, o desenvolvimento econômico da China. Eles alcançaram mercados consumidores e conseguiram atrair investimento estrangeiro direto. Mas vimos muitos países seguirem esse tipo de caminho de liberalização nas décadas de 1980 e 1990 em todo o sul global, e isso não produziu os mesmos resultados que produziu para a China. Então, por que funcionou para a China? Ou ela está enfrentando uma crise no balanço de pagamentos? Crise do balanço de pagamentos. Sim, quero dizer que produziu os mesmos resultados é um eufemismo. Para muitos países, a liberalização foi desastrosa. Sabe, eu estudei especialmente o período de liberalização em muitos países africanos após os programas de ajuste estrutural, em que o crescimento do PIB foi, na verdade, negativo depois da liberalização. Mas na China, havia um Estado, ou pode-se dizer que havia um Estado, que controlava ativamente essa liberalização, e a China basicamente liberalizou em seus próprios termos. As empresas estatais foram extremamente importantes na formação de joint ventures com multinacionais estrangeiras. O Estado controlava o setor financeiro e ainda o faz durante todo o período de liberalização. Portanto, é errado, eu acho, ver a liberalização como o elemento-chave do sucesso da China. Precisamos enxergá-la como um sistema em que o Estado governa o mercado e os mecanismos de mercado, na minha opinião. E quais seriam as características da capacidade estatal, por assim dizer, que fazem a China se destacar? Você mencionou, por exemplo, a capacidade da China de controlar os mercados financeiros, de estabilizar sua moeda, de controlar o sistema bancário e financeiro, não por meio de propriedade absoluta, mas principalmente por controlar 4 dos 5 maiores bancos. Isso lhes dá uma enorme flexibilidade para definir taxas de referência de empréstimos ou de depósitos, o que, na prática, oferece uma série de maneiras de tributar indiretamente as famílias, o que muitos economistas descrevem como repressão ao consumo, e assim por diante. Alguns falariam sobre investimento em educação, especialmente ao longo dos anos 1990 e 2000, em ciência, tecnologia e ensino superior. Infraestrutura é outro ponto fundamental. Como alguém que analisa a capacidade do Estado, acredito que isso se conecta à nossa discussão sobre o Sul global.
porque grande parte do período pós-colonial ali se concentrou em como construir capacidade estatal em um momento de enorme escassez de capital, escassez de financiamento e assim por diante. Quais aspectos da capacidade estatal na China você diria que considera mais fundamentais? Acho que você realmente mencionou vários dos pontos mais importantes. Seu resumo foi muito útil. Você falou sobre empresas estatais, sobre grandes investimentos em infraestrutura, e como estamos vendo agora, por exemplo, em muitos países da África, a falta de fornecimento estável de eletricidade e outros gargalos relacionados à infraestrutura são um grande desafio para o desenvolvimento econômico e a industrialização. Você mencionou a educação. Além do seu resumo muito útil das condições que foram importantes para a ascensão da China, um elemento adicional que posso mencionar é o desenvolvimento de uma burocracia de elite. Isso é muito importante. E isso é algo que vimos em muitos desses chamados estados desenvolvimentistas bem-sucedidos no leste asiático. Antes da China, tivemos a Coreia, que foi um exemplo de uma história de sucesso econômico muito impressionante. Passou de pobre a rica em cerca de 35 anos. Singapura também. E surgiu uma literatura baseada nessas histórias de sucesso, dizendo que esses dados desenvolvimentistas caracterizados por burocracias de elite, que estavam inseridas no setor privado, mas também deles separadas e afastadas da política cotidiana. Acho isso especialmente interessante. Sabe, mas pessoas fora da China precisam entender que houve um processo muito longo de desenvolvimento de uma burocracia de elite que também é bastante meritocrática, uma que conseguiu eliminar, eu diria, as formas mais importantes de corrupção, embora a corrupção tenha feito parte do processo de desenvolvimento da China o tempo todo. Então esse é um elemento importante que eu acrescentaria. Mas, obviamente, essa discussão sobre as condições para o sucesso, para que o desenvolvimento econômico aconteça, é uma discussão enorme. Enorme. É realmente a questão de $1 milhão do desenvolvimento. E eu não vou fingir que consigo resumir isso em uma frase. Você mencionou a Coreia do Sul. Se não me engano, seu orientador de doutorado foi o professor Ha-Joon Chang, que estuda a Coreia do Sul e grande parte do leste asiático. Tenho pensado nesse contraste dentro do sul global. Quero dizer, é claro que a maioria desses países já não faz mais parte do sul global, mas costumava fazer. Se olharmos para os indicadores, mesmo quando muitos países do sul global tentaram seguir estratégias semelhantes às do leste asiático, é impressionante como os países do leste asiático se destacaram em relação aos demais. Agora, é claro, quando falamos da Coreia do Sul e de Taiwan, pode-se argumentar que isso fazia parte da estratégia da Guerra Fria, porque eles também receberam uma quantidade enorme de investimentos. Eles tinham acesso aos mercados dos Estados Unidos e assim por diante. Então, em parte, isso se deve a esse fator. Mas com a China nesse contexto, fico curioso. Algumas pessoas também falam sobre o estoque de capital geral mais forte no leste asiático, em comparação com partes do sul da Ásia, que tem um estoque de capital per capita menor em relação à sua população, e também em comparação com a África e outras partes do sul global. Gostaria de saber sua opinião sobre por que o leste asiático conseguiu criar esse dinamismo por meio de uma combinação de mercado e Estado desenvolvimentista, enquanto grandes partes da África e do sul da Ásia, apesar de fazerem esforços semelhantes, apesar de terem uma burocracia e estados estáveis, não em toda a África, mas penso, por exemplo, na Índia, que tem um Estado estável e uma burocracia, ainda enfrentam dificuldades para oferecer um ambiente favorável à industrialização. Sim, eu acho que precisamos discutir essas experiências de desenvolvimento caso a caso. E você levantou um ponto interessante e importante sobre a geopolítica de tudo isso.
Se olharmos, por exemplo, para a trajetória de desenvolvimento da Coreia do Sul, é claro que o papel do Estado foi importante. As políticas industriais impressionantes que foram elaboradas, a burocracia de elite e assim por diante. Mas a posição estratégica da Coreia do Sul durante a Guerra Fria, aliada aos Estados Unidos, também me dirigir desse Oriente. Eles receberam muita ajuda e outras transferências importantes dos Estados Unidos. E o mesmo pode ser dito sobre Taiwan. Então veja, isso na verdade torna a ascensão da China bastante impressionante, porque é um exemplo de desenvolvimento soberano vindo do Sul que desafia o Norte, onde você tem de fato forças do Norte atuando de certa forma contra a China. Claro, houve investimento dos Estados Unidos por muito tempo. É por isso que o período à frente será muito interessante, porque agora os Estados Unidos estão basicamente usando tudo que tem à disposição contra a China numa tentativa de conter o desenvolvimento chinês. E isso é algo bastante explícito. Se você observar a retórica em Washington e entre os diferentes partidos políticos nos Estados Unidos, há muito esforço sendo feito neste momento para tentar impedir que a China desenvolva sua economia. Isso torna tudo ainda mais impressionante. Mas por que a China, por exemplo, conseguiu se desenvolver enquanto a Índia não? Bem, novamente, há muitos fatores aqui que são historicamente contingentes, mas volto à política industrial e à sua importância. Embora tenha havido períodos e tentativas de política industrial na Índia, se olharmos para a década de 1980, quando as rendas per capita da China e da Índia não estavam muito distantes, a China priorizou o fortalecimento de sua indústria manufatureira do que a Índia, e a Índia seguiu um caminho de desenvolvimento liderado pelo setor de serviços. E se você conhece meu trabalho, também enfatizo que os serviços podem levar o desenvolvimento apenas até certo ponto. Há limites para o quanto os serviços podem contribuir para o crescimento da produtividade, a criação de empregos, a inovação e assim por diante. E veja, as cidades como Hyderabad, de onde minha esposa é na verdade, e Bangalore, onde se encontram polos de serviços de altíssima produtividade. Mas acredito que retomar uma estratégia bem elaborada e de longo prazo de política industrial, com foco no desenvolvimento da manufatura, é muito importante para o processo de desenvolvimento. Sim, você está absolutamente certo. E se eu puder acrescentar, mesmo quando a Índia se abriu para o resto do mundo, nos anos 1090 para investimentos, muito investimento estrangeiro entrou. Algum investimento direto estrangeiro, é claro, não na mesma escala da China, mas ainda assim recebeu um volume considerável de IDE nos anos 1090 e 2000. Grande parte vinha do Ocidente e estava ligada ao setor de serviços, porque muitos desses investimentos vinham de pessoas de origem indiana que haviam se estabelecido no Vale do Silício. Se você observar o IDE na China, nos anos 1990, aproximadamente, segundo meus cálculos, cerca de um terço vinha do Ocidente, de 10% a 12% dos Estados Unidos, mas uma quantidade enorme, talvez até 2/3, vinha do restante do leste asiático. Japão, Coreia do Sul e Taiwan estavam terceirizando bastante. Esses eram lugares onde as empresas tinham longas histórias e experiência prática em manufatura, então muitas delas se dedicaram à produção industrial. Isso também explica por que a China teve uma trajetória diferente. Claro, os anos 1980 são significativos porque o foco da China naquela época estava nas TVs, as empresas de vilas e municípios, que estavam ligadas às estatais. Enquanto isso, no eixo político, a classe política falava sobre computadores, terminação e outros temas, influenciado pelo Lionel Steinmeier. Outro ponto importante, enquanto estamos nesse assunto, é a visão que a China teve sobre o desenvolvimento soberano.
Por exemplo, algumas pessoas destacam as zonas de processamento de exportação e as zonas econômicas especiais como fundamentais para a industrialização da China. E eu concordo com isso. Mas essas zonas não são exclusivas da China. Já as vimos em muitos outros países do sul global. A diferença é que quando a China as criou, tinha uma visão clara de como a tecnologia seria transferida das empresas estrangeiras para a economia doméstica. Havia também uma noção forte de quanto controle a China, o Estado chinês e as empresas estatais deveriam ter. Em muitas outras partes do sul global, vimos isso na América do Sul e também no México, por exemplo, durante seu período de liberalização nos anos 1990, que não foi muito bem sucedido, vimos essas economias de enclave sendo estabelecidas como zonas de processamento de exportação e zonas econômicas especiais, realizando atividades puramente de acordo com os caprichos e preferências de corporações transnacionais do norte. E é aqui que a China demonstra um ponto muito importante. Se você quer alcançar o desenvolvimento soberano, precisa ser capaz não apenas de operar nos termos das corporações transnacionais, dos investidores estrangeiros ou das nações ricas, mas em última instância, de desafiá-los. Caso contrário, você ficará preso na chamada armadilha da renda média. É possível crescer até certo ponto, mas acabará estagnando depois de um tempo. A menos que desenvolva de forma capacidade de inovação doméstica e influencie o desenvolvimento soberano. Sim, esse é um ponto muito importante, eu acho. Muitas pessoas deixam de perceber que a China usou as zonas econômicas especiais como uma ferramenta de barganha para extrair tecnologia de corporações multinacionais estrangeiras. Muitos economistas as analisam dentro da cadeia mais ampla das zonas econômicas especiais globais, e às vezes focam demais na perspectiva do trabalho, pensando, isso é só capitalismo, isso é extração de excedente. Mas eu acho que há um elemento fundamental no uso que a China fez delas. É claro, como uma oportunidade de trazer mão de obra subempregada da agricultura para a indústria, mas também, por outro lado, de usá-las como moeda de troca para estabelecer joint ventures e viabilizar transferências tecnológicas, etc. Certo, vamos então mudar o foco para o restante do sul global, talvez. Uma das características da China é o seu tamanho, e isso também a diferencia do Japão, da Coreia do Sul ou de Taiwan. Ela não abandona o segmento inferior da cadeia de valor, como as economias industriais anteriores fizeram, porque possui um vasto interior. Assim, a China continua produzindo muita biotecnologia, tecnologia nuclear, aeroespacial e inteligência artificial, mas também fabrica muitos calçados, artigos de couro, brinquedos e têxteis. Isso tem enormes implicações para o restante do sul global. E isso é algo que muitas plataformas, especialmente plataformas como a nossa, que tem uma imensa solidariedade com a China, reconhecem, em parte por nossa admiração por seu progresso em desenvolvimento humano, mas também porque sua ascensão ocorreu sem imperialismo ou dominação nacional. Nem sempre fazemos a distinção de que a ascensão da China tem um custo para o restante do sul global. É claro que há muita exageração sobre esse desequilíbrio no norte global. No entanto, no sul global, as pessoas falam sobre isso. Então fico curioso, de muitas maneiras, ao longo das últimas 2 décadas e meia, com o aumento da participação industrial da China na fatia global total, isso ocorreu às custas do norte global, o que pode não ser necessariamente ruim, mas também tem às custas do restante do sul global. Nessas circunstâncias, é claro, você escreveu sobre os chamados Estados Conectores, países como México, Vietnã, Malásia e Indonésia, que conseguiram navegar por essas guerras comerciais ou conflitos econômicos para atrair investimentos e conquistar novos mercados. Mas, muitos outros países enfrentam tipos diferentes de problemas. Então, se você puder nos contar um pouco sobre essas diferenças dentro do sul global, como lugares como Vietnã,
Indonésia ou México conseguiram se beneficiar dessas tensões entre as superpotências industriais, e como muitos países da África ou do sul da Ásia, por exemplo, não conseguiram ou foram negativamente afetados por todas essas perturbações. Acredito que isso interessaria muito aos nossos espectadores. Meus sentimentos são muito parecidos com os seus, e na verdade acho que a forma como você fala sobre a ascensão da China, com nuance, capta as coisas muito bem. Então vou tentar desenvolver alguns dos pontos que você levantou, mas talvez eu acabe apenas repetindo-os. Acho que, como você disse, há motivos para aqueles de nós, com uma perspectiva internacionalista e universalista, celebrarem a ascensão da China, porque é bastante claro que ela não envolveu as mesmas relações imperiais norte-sul que vimos no passado. A China não tem o mesmo desejo de interferir na soberania de outras nações do sul, nem de suprimir o desenvolvimento no sul no mesmo grau que a Europa e os Estados Unidos tiveram, e ainda tem, poderíamos argumentar. Então, nesse sentido, é um bom sinal que a China esteja em ascensão. É algo positivo, eu acho, para a China, para as relações sul-sul, na medida em que vemos a China como parte do sul. E como você disse, essa é uma questão complicada. A China faz parte do sul ou não? Tecnicamente, talvez não, mas historicamente, em termos de ter emergido da periferia como um desafio ao norte, ela ainda faz parte do sul. Agora vem a parte complicada. O que significa o fato de a China ser tão grande e fazer todas essas coisas? Isso acaba tirando oportunidades de outros países do sul para se desenvolverem, se industrializarem e assim por diante. Sabe, se olharmos para estudos comparativos entre países e estudos de caso, que analisam o envolvimento direto da China com outros países do Sul, vemos que a China está mais disposta a investir em setores que realmente importam, como manufatura e desenvolvimento de infraestrutura, do que os parceiros tradicionais de desenvolvimento do Norte, o que é claramente algo positivo. Então isso é uma coisa boa. E agora também estamos vendo que a China está disposta a exportar produtos de energia limpa para muitos países do Sul. Talvez ainda não haja sinais de que a tecnologia esteja sendo transferida. Mas sabe de uma coisa? Se você é um país em desenvolvimento e possui capacidade instalada em painéis solares, por exemplo, isso é muito melhor do que depender da importação de combustíveis fósseis, porque permite certo grau de soberania energética. Portanto, isso também é positivo. Agora, há diferentes elementos geográficos, que devemos discutir. No Sudeste Asiático, já estamos vendo que países como Vietnã, Camboja, Tailândia e Indonésia estão se beneficiando de investimentos da China e também começando a assumir parte da manufatura intensiva em mão de obra, à medida que os salários na China começam a subir. No entanto, também ouvimos relatos de países como a Indonésia, de que é difícil construir uma base industrial adequada quando a China está, essencialmente, fazendo tudo. Na América Latina, conversei com muitos estudiosos e políticos que dizem que isso é, de certa forma, uma faca de dois gumes. A China está, digamos, mais disposta a respeitar a soberania das nações do que, por exemplo, os Estados Unidos têm estado. Mas existe, até certo ponto, uma relação de dependência maior entre a China e o Sul, na medida em que a América Latina acaba simplesmente exportando matérias-primas para a China e importando produtos manufaturados. Então, eu realmente acho que precisamos ter em mente que se a China começar a fabricar tudo, isso inevitavelmente vai eliminar algumas oportunidades de industrialização no sul global. Mas não acho que estejamos no ponto em que o crescimento da China tenha levado os países do sul a uma desindustrialização prematura. O Vietnã ainda está crescendo de forma excepcionalmente rápida, industrializando-se rapidamente e também se conectando à China por meio dessa industrialização.
O mesmo pode ser dito em certa medida sobre o Camboja e a Tailândia. E sabe, na África, as opiniões positivas sobre a China superam as negativas em cerca de 3-1, de acordo com uma pesquisa recente do Asia Policy Institute. E de modo geral, sabe, esta é uma pesquisa muito interessante que eu vi da Aliança das Democracias, uma ONG dinamarquesa liderada pelo ex-secretário-geral da OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Ela constatou que 79% dos países ao redor do mundo têm uma visão mais favorável da China do que dos Estados Unidos. E quase todos esses países estavam no sul global. Então, claramente, sabe, a China está fazendo algo certo no sul global. Sim, há histórias negativas que precisamos levar a sério, mas, no geral, a narrativa que estamos vendo sobre a China no sul global é mais positiva do que eu diria os últimos poucos séculos de relações norte-sul. Concordo. E talvez possamos encerrar pedindo que você compartilhe suas reflexões sobre a própria globalização. Começamos falando sobre o neoliberalismo, que, claro, tem muitos componentes, desde a luta de classes até certos modos de pensar e assim por diante, mas parte dele também foi a globalização. Agora quero permanecer com o Sul global e pensar a globalização a partir dessa perspectiva. Há economistas como Prabhat Patnaik e outros, creio que na Índia, mas esse tipo de economista pode ser encontrado em todo o Sul global, que argumentam que depender demais do mercado de exportação é prejudicial. E diante de tarifas, sanções, e agora até do que são essencialmente sanções sobre o setor de serviços por meio do visto H1B, que obviamente afetou enormemente a Índia, as pessoas no Sul global estão repensando a própria globalização, inclusive aquelas que antes eram fervorosas defensoras de sua versão neoliberal. Então, eu gostaria de saber o que você pensa sobre a afirmação de pessoas como Prabhat Patnaik de que não se pode basear o desenvolvimento principalmente no setor de exportação. Sim, às vezes isso dá certo, como no caso da China. Ele também diria que isso ocorreu às custas do Sul global, na medida em que exporta deflação. Mas ele parte de uma perspectiva internacionalista e argumenta que o sucesso de um país muitas vezes ocorre às custas de outros. Assim, ele diria que deveríamos seguir uma economia mais nacionalizada. Isso, é claro, implica uma enorme reestruturação das políticas internas, porque se for necessário fortalecer o Estado, por exemplo, seria preciso reduzir a dependência do capital global. Caso contrário, se você aumentar os impostos, o capital global sai, e não se pode contar com o mercado de ações. E esse é um problema que estamos vendo em países como a Índia. Por um lado, há muita conversa sobre a Índia se posicionar contra os Estados Unidos. Por outro lado, estamos vendo o impacto no mercado de ações, que é fundamental para a economia como um todo. A Índia sabe que precisa elaborar uma negociação comercial. Ela não pode se impor da mesma forma que a China. Porque o mercado de ações indiano não é impulsionado pelo tipo de inovações tecnológicas que vemos na China. Ele é muito dependente de investimento estrangeiro em portfólio. E no momento em que os investidores percebem incerteza, eles se retiram. O que você acha dessas dúvidas sobre a própria globalização vindas do Sul global? Essa é realmente uma excelente pergunta, pela forma como você a formula em torno do desenvolvimento e se o desenvolvimento precisa envolver exportar para os mercados do Norte. Estou dividido aqui e provavelmente minhas opiniões diferem um pouco das de muitos dos meus colegas de esquerda. A visão que você está resumindo pode ser chamada de teoria da dependência, se quiser. A ideia de que alcançar um desenvolvimento soberano, independente do Norte, é importante. Acho que concordo com essa visão, especialmente agora, já que depender das exportações para os Estados Unidos tem se mostrado muito prejudicial à luz do que Trump está fazendo. No passado, vimos um padrão muito claro de globalização e de adesão ao comércio,
basicamente nos termos daqueles que detêm o poder na ordem econômica internacional, ou pelo menos na antiga ordem econômica internacional de Bretton Woods. Se isso ainda existe, é algo discutível. Mas vimos como a globalização não eleva todos os barcos. Ao mesmo tempo, historicamente, se olharmos para processos de desenvolvimento rápido, eles envolvem exportações do sul para o norte. Se observarmos o desenvolvimento do leste asiático, primeiro os tigres asiáticos e depois a China, tudo gira em torno de um desenvolvimento voltado para a exportação. Export-oriented development. Não apenas porque essa exportação é boa para gerar divisas, mas também porque, quando se consegue, no sistema atual, exportar para mercados de renda mais alta, isso também traz crescimento de produtividade, valor agregado aos produtos e inovação. Esses fatores estão ligados a se tornar competitivo nos mercados dos países ricos. É isso que a história recente nos mostra. Eu seria cauteloso em aconselhar os países do Sul a abandonarem essa agenda ou plano como estratégia de desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de uma visão, como dizem os teóricos da dependência, que não dependa sempre dos mercados do Norte. E precisamos de uma visão com mais comércio entre os países do Sul global. E estamos começando a ver isso, especialmente no comércio entre países do Sul e a China, sendo a China aqui considerada parte do Sul. E de fato, observamos, e isso é algo que destaquei em minha pesquisa, que os acordos comerciais entre países com níveis de renda semelhantes tendem a ser mais benéficos para os participantes do que os tradicionais acordos bilaterais Norte-Sul, ou aqueles dentro da OMC, que têm sido completamente desastrosos, de modo geral, para os países do Sul global. Então, na medida em que vemos mais polos regionais surgindo no Sul, na medida em que vemos mais comércio dentro do Sul global, isso é, de forma geral, algo positivamente ambíguo. Mas veja, também precisamos estar cientes deste fato histórico. Os países que conseguiram desenvolver suas economias rapidamente e eliminar a pobreza internamente também o fizeram por meio do comércio com países mais ricos. Alguns desses países, como a China, conseguiram fazer isso ao mesmo tempo em que seguiram um caminho de desenvolvimento soberano. É uma questão muito complexa, e nem sequer falamos ainda da dimensão climática, certo? Não podemos continuar aumentando volumes e mais volumes de comércio, e ao mesmo tempo levar a sério as mudanças climáticas. Portanto, precisamos falar mais sobre as consequências dessa idolatria, quase uma religião, da globalização. Concordo completamente. Como você, sendo um estudante de história, acho que os sucessos mais espetaculares, quando olhamos para eles, envolvem algum tipo de exportação para o norte global. E isso não é muito difícil de entender, porque você obtém um enorme mercado de exportação, uma grande demanda que impulsiona suas operações pelo lado da oferta. Mas também, competir no mercado internacional o obriga a inovar e se tornar competitivo. Acho que essa é uma boa estratégia, porque algo de que não falamos com frequência dentro da esquerda no sul global é a persistência de muitos setores improdutivos ou de baixa produtividade que recebem muito patrocínio estatal e continuam assim. Quero dizer, é estrategicamente bom não falar sobre eles na esquerda, dado que os ideólogos neoclássicos se aproveitam dessas coisas. Mas vemos como unidades improdutivas são basicamente resgatadas pelo Estado, década após década, e continuam improdutivas. Esse é um desafio sobre o qual acho que a esquerda precisa falar mais. Ao mesmo tempo, reconheço que esse tipo de exemplo não pode ser universalizado. Por exemplo, um dado que o historiador Kenneth Pomeranz calcula é que, se o caminho que a Grã-Bretanha seguiu durante a primeira Revolução Industrial, exportar têxteis, tivesse que ser seguido pela China, o mundo inteiro teria que ter sido fechado 7 vezes naquele momento.
the whole world had to be clothed 7 times at that point in time. Now, of course, we are not stuck in textiles. Agora, é claro, não estamos mais limitados aos têxteis. Temos eletrônicos e automóveis. Então há maior valor agregado e mais espaço para crescer nesse setor. Mas é verdade que o que a China fez ou o que a Coreia do Sul fez não pode ser feito por todos ao mesmo tempo, porque o consumo teria que aumentar demais. Esse é um conjunto de ressalvas. Acho que o outro conjunto de ressalvas é que, para a maioria dos países, não se trata apenas de comércio. Envolve também o lado dos investimentos e todo o pacote que precisa ser oferecido para que o capital entre. Quero dizer, a China conseguiu atrair capital por meio de sua mão de obra produtiva, do investimento estatal em infraestrutura e assim por diante. Mas, para a maioria dos países, tem sido uma questão de desregulamentar completamente o setor trabalhista, recorrer totalmente ao chamado equilíbrio orçamentário, o que significa não deixar espaço para déficit fiscal e depender enormemente dos fluxos de capital global. Para países como a Índia, isso tem sido menos devastador porque conseguimos atrair investimentos de portfólio. Mas para muitos países, a África, que você conhece muito melhor, tem dependido do mercado de dívida europeu. E isso se tornou absolutamente devastador, porque esses mercados se tornam predatórios e assim por diante. Portanto, também sou muito desconfiado da globalização, especialmente quando penso no resto do mundo como um todo e não em um país específico em um determinado momento. Talvez eu faça uma última observação e encerremos por aqui. Maybe I'll give it a final say and we'll wrap it up there. Yeah, I think actually ending on some more Sim, acho que encerrar com algumas reflexões mais gerais sobre a globalização é realmente bastante apropriado. Falei um pouco sobre o desenvolvimento voltado para exportações, mas acho que concluir com algumas considerações finais sobre a globalização faz sentido. Como ambos concordamos, ou pelo menos acredito que concordamos, para os países em desenvolvimento, participar do comércio internacional tem se mostrado essencial para o desenvolvimento. Mas também há esperança, sabe, de que possamos, nem sempre participar do comércio tem sido suficiente. Vimos repetidas vezes países em desenvolvimento, países do sul global, se liberalizarem sem que isso trouxesse resultados. A razão para isso é que muitas vezes a globalização e aqueles que criaram as regras em torno dela tem sido impulsionada por países ricos que se beneficiaram dela. Isso também foi documentado em alguns estudos recentes, por exemplo, por Jason Hickel e colegas, que descobriram que por meio do comércio, o norte global na verdade drenou muitos recursos, valor e dinheiro do sul. Vemos como o sistema de comércio, por meio da OMC, é em grande parte manipulado em favor, desses países, mais especificamente das corporações neles sediadas. Então veja, pesquisas de Richard Kozel-Wright e Kevin Gallagher apontam que a maioria das propostas da OMC, na verdade, beneficiou mais as corporações transnacionais dos países ricos do que qualquer outra parte. Também vemos que os países ricos têm mais poder dentro das organizações internacionais. Sabemos disso pelo poder de lobby na OMC. O próprio FMI é estruturado de forma que os países que contribuem com mais dinheiro e representam uma parcela maior da economia mundial tenham mais poder dentro da organização. Então acho que o que estou querendo dizer aqui é que se conseguirmos criar uma ordem internacional verdadeiramente democrática, estaremos mais próximos de um sistema em que a globalização possa beneficiar mais países. Isso significa tentar fazer com que instituições existentes, como o Banco Mundial, o FMI e a OMS, deem aos países do sul global uma voz mais forte. Mas também significa apoiar iniciativas que vêm do próprio sul, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, ou o Banco Asiático de Desenvolvimento, e acordos comerciais como a Área de Livre Comércio Continental Africana,
que é atualmente o maior acordo de livre comércio do mundo em número de países membros. Organizações como o BRICS representam um bloco alternativo, portanto, para aqueles de nós interessados em desenvolvimento, apoiar e fortalecer iniciativas que empoderem os países do Sul global por meio de fóruns internacionais pode permitir que a globalização beneficie mais nações. Elas não serão uma solução mágica para o desenvolvimento em todos os lugares. They're not going to be a magic bullet for development everywhere. The world economy is still organized. A economia mundial ainda é organizada internacionalmente, infelizmente de uma forma em que os estados soberanos competem entre si. A China tem seus interesses na economia global. A Índia tem seus interesses na economia global. A África do Sul, o Brasil e outras grandes nações têm interesses importantes na economia global. Portanto, ainda veremos resultados de desenvolvimento desiguais dentro do Sul global. Não vai ser um cenário harmonioso para todos. Mas vejo sinais agora, com as tarifas de Trump, e sabe, a destruição que ele causou à economia mundial, de que estamos vendo indícios de uma nova ordem econômica internacional emergindo, na qual a China parece estar liderando algo que pode ser mais centrado no Sul global e dar uma voz maior aos países do Sul global, tanto econômica quanto politicamente. Esse é um ótimo ponto para encerrar. Se a ordem internacional tivesse sido mais justa e igualitária, então o impacto da globalização não teria sido o que vimos, ou pelo menos não tão desigual quanto vimos. Vamos encerrar por aqui, professor Haug. Esta foi uma conversa maravilhosa e foi uma honra para mim falar com o senhor. Obrigado. Muito obrigado. Também foi uma honra para mim. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas, políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puderes, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.